Futebol de Bolso, um projeto do Brás Assunção. Olá, nostálgicos futebolistas deste podcast. Sejam mais uma vez bem-vindos a este canal. Ao pensar no tema desta semana, tive duas inspirações especiais que estiveram ligadas num determinado momento das suas vidas. Uma dessas inspirações retorna às competições profissionais em Portugal, depois de passar por um longo e penoso processo de falência em 2012. Já a outra inspiração volta a estar presente numa final europeia, a segunda consecutiva da Roma, e assim repete o feito que fez no Porto em 2003-2004. Para os mais desatentos, hoje vamos falar da União de Leiria de José Mourinho, que antes de ser treinador do Porto, quase foi campeão com esta equipa em 2002. Para muitos, Mourinho começou a sua carreira no Porto de uma forma vitoriosa. Porém, existe um trajeto que o leva até à cidade invicta para ganhar tudo pelo Futebol Clube do Porto. Depois de ter deixado a equipa técnica de Van Gaal no Barcelona, da qual era treinador adjunto, Mourinho aceitou orientar o Benfica, que estava numa fase horrível de resultados esportivos e económicos. O futebol português era dominado pelo Futebol Clube do Porto dominador, tendo ganho um pentacampeonato e com excelentes prestações europeias pelo caminho. Já o rival da cidade, o Sporting, tinha ganho o último campeonato em 99-2000 e desde 94 o Benfica não ganhava um único título. A 20 de setembro de 2000, Mourinho aceitou o desafio gigante de resgatar o Benfica à sua glória de tempos mais distantes. Aquilo que nós prometemos é que, logicamente, com as limitações de tempo que são normais num momento como este, não nos confrontamos com aquilo que todos os treinadores confrontaram. Foram 7, 8 semanas de preparação até ao primeiro jogo. A nós espera-nos uma semana com 3 jogos e 2 dias para trabalhar. Mas aquilo que nós prometemos, e quando digo nós, se alguma vez eu me esquecer de dizer nós e de dizer eu, será um mero esquecimento, porque quando digo nós, refiro logicamente à totalidade das pessoas que vão trabalhar comigo. Temos como objetivo claro sermos amanhã melhor que hoje. A sua passagem pela Luz não foi fácil. Além do plantel ser extremamente limitado em termos técnicos, a pressão dos adeptos cansados de perder por tanto tempo e ver os rivais a galgar terreno em títulos, o Clube da Luz era pessimamente dirigido por um presidente que se aproveitava da grandeza do clube para benefícios próprios, levando inclusive o clube a um estado de falência quase iminente. Mas, mesmo com problemas, Mourinho conseguiu mostrar melhorias no jogo do Benfica, inclusive ganhou o Sporting, atual campeão, por 3-0. Manic. Eu diria que é a segunda festa, é um segundo gol marcado, só um é que vale naturalmente, mas estas gargantas dos adeptos do Benfica gritam pela segunda. Muita agressividade e muita força ao meio campo pelos homens do Sporting. O balão na defesa do Benfica a ir ter com João Tomás, corre para a baliza, é o golo do Benfica! João Tomás! Mourinho corre para o relevado e ajoelha-se para festejar este golo. Um balão que parecia perdido. E são 13 agora os golos do Benfica nos últimos 15 minutos dos jogos. José Mourinho vira-se o José Manuel Portugal. É uma enorme festa no Estádio da Luz. Mas o Benfica na época tinha um dom de transformar tudo em caos. A contestação ao presidente era grande e, como tal, houve eleições para mudar o rumo do Benfica. O homem que sucedeu a Vali Azevedo foi Manuel Vilarinho, por esmagadora maioria. Este, em campanha eleitoral, já tinha feito um aviso. Caso ganhasse, Mourinho não seria o seu treinador, e sim Toninho. António Simões será o diretor desportivo na sua lista, ele que há 3 anos... Não é diretor-geral, não é diretor desportivo. Vali Azevedo. Sim. E qual vai ser, no fundo, o papel do Tony? Vai ser o treinador do Benfica? Vai para o lugar do José Mourinho? É isso que as pessoas querem perceber? O meu treinador é o Tony. Quando é que vai ser treinador do Benfica, não sei. Na ocasião própria, saber se há. Isto é o que eu lhe tenho de dizer. Não quero arranjar mais confusões, porque senão vem logo ali o senhor Dr. Vali Azevedo com aquelas extrapolações que ele faz. E com o Dr. Vali Azevedo, José Mourinho é e será o treinador do Benfica nos próximos naturalmente tempos? Que é mantém confiança nele? Naturalmente, e tem estado a fazer um excelente trabalho. Agora, eu devo dizer que aqui mais uma vez se vê que a falta de consistência aqui do Dr. Manuel Vilarinho. A sentença de Mourinho na Luz já estava assinada. Por mais méritos que tivesse, Mourinho acabava por sair e pela porta pequena. Portanto, ele começa por dizer que o atual treinador me deixa à margem e com os últimos jogos no banco. Pois bem, desde que eu estou cá em 7 jogos, foi titular em 4 e teve 3 no banco.
e contando com o jogo de amanhã, onde ele iria ser titular, porque ele sabia que iria ser titular, porque nos 2 treinos que fizemos à porta fechada esta semana, trabalhámos com a equipa que iria jogar e toda a gente sabia a equipa, iria transformar esse número em 8 jogos, 5 como titular e 3 no banco dos suplentes. Não é fácil para um treinador gostar de um jogador que tem uma média absurda de fora de jogo por jogo, que não sabe quando a bola está em posse do adversário no lado contrário, que ele tem que fechar o espaço interior e não ficar aberto, que não sabe o que é a relação posicional e a ocupação equilibrada do espaço, que fora de casa, quando lhe mostra os dentes, foge, que contra o Almestad, o Belenenses e o Boa Vista teve 3 vezes na cara do guarda-redes e não fez um golo, que ao intervalo, quando eu sou um bocadinho mais agressivo, vai fazer queixas ao secretário técnico a dizer que eu sou muito agressivo e que tem medo de mim. Não é fácil para um treinador gostar muito de um jogador destes, de facto. Depois do Benfica, o Sporting tentou a sua contratação e chegou mesmo a fechar com o técnico. Porém, alguns adeptos sportinguistas, movidos por pensamentos mesquinhos, boicotaram a contratação e deixaram o treinador mais promissor do futebol português fugir. Mourinho não, isso não vem na vida, nós jovens temos o direito de falar. Mourinho nunca. Fomos mudados na luz. E o Inácio também foi usado na luz, que ele virou-se para nós e fez assim. Isso nunca. Inácio fica, Mourinho. E então é aqui que começa a saga União de Leiria na vida de Mourinho e de todos os leirienses. Como é trabalhar com o plantel da União de Leiria? Eu acho que é capaz de ser mais difícil para o plantel do Leiria trabalhar comigo do que para mim trabalhar com eles. Eles são um grupo porreiro, simpático, ambicioso, que trabalha normalmente bem cada dia, são bastante amigos, relacionam-se bem, querem trabalhar, querem evoluir, sentem que o nosso trabalho é um trabalho sério que tem metas a atingir e que eles são os primeiros a serem valorizados com este trabalho. Se calhar sou um bocadinho chato, mas eu acho que essa minha faceta enquanto profissional, que não enquanto pessoa, mas enquanto profissional, é aquilo que neste momento se exige no mundo do futebol, que é rigor na nossa profissão. Na cidade do lixo, onde tudo é lixo ou tinis, Mourinho começa a criar a sua imagem de treinador convicto das suas ideias e com uma abordagem a um nível técnico. Começa a aplicar desde o início a metodologia da periodização tática, que tanto ouvimos falar desde os anos dourados do Porto. A equipa base de Leiria continuava da época 2000-2001, da qual fazia parte Costinha, Bilbo, Nuno Valente, o médio criativo Tiago e o avançado Derlei. Estes eram elementos chaves da União de Leiria, alguns até acompanharam Mourinho da sua ida para as Jantas. Depois da etapa de Barcelona, Benfica, um curto espaço de tempo, é quem te chama para Portugal e depois o Leiria, onde tu dás continuidade. E estás na luta, aquilo que hoje é uma luta, por exemplo, do Sporting de Braga, tentar estar ali e conseguir estar ali no terceiro lugar, nos três primeiros, o que era uma luta que estava reservada a um Vitória, a um Braga, nunca a um Leiria, com a perspectiva de levares essa... Não, mas foi giro, eu lembro-me que nos rimos muito à volta disso, porque eu acho que quando eu saio do Leiria para ir para o Porto... havia o Boa Vista para fazer também essa... Quando eu saio do Leiria para ir para o Porto, eu acho que são 2 jogos a seguir, iria haver um Sporting Leiria. E o Sporting estava em primeiro e nós estávamos em terceiro. E eu lembro que na altura, nós a rir, dizíamos vamos ao Alvalade discutir o primeiro lugar. A equipa era forte. Não acredito que pudéssemos ter sido campeões se eu tivesse ficado até ao final da época, não vou tão longe como isso, mas seguramente era para fazer história, porque a equipa era muito boa, estávamos imbuídos de um espírito de conquista sem pressão muito, muito forte, e depois tu vês que, depois de eu ter saído, a quantidade e a qualidade dos jogadores de Leiria que saíram, alguns que depois acabam por ser campeões da Europa e vencedores da Taça UEFA. Leiria arranca bem o campeonato e não perde nos primeiros 4 jogos, nos quais resistiu um empate a uma bola com o Sporting. As 5 jornadas seguintes trouxeram apenas um triunfo aos leirienses, que voltaram a travar um dos grandes, neste caso o Benfica, com mais um empate a um golo no estádio Magalhães Pessoa. Na Taça Portugal durou apenas um jogo, sendo derrotado por 3-0, após prolongamento com o Boa Vista no Bessa. A equipa achadrezada já provava ser uma besta negra de Mourinho. E daqui para a frente, tudo mudou.
A 25 de novembro marcou o arranque dos leirienses para a melhor fase da época. Foram 8 jogos consecutivos sem perder e que se traduziram em 6 vitórias e 2 empates e permitiram ao Leiria somar 20 pontos e saltar do 11º lugar para a 4ª posição do campeonato. Ora, destaques para a goleada histórica em casa sobre o Salgueiros por 7-0. Derlei em destaque fez um póquer nesse jogo e já mostrava ser um jogador dotado para grandes palcos. Eu e o Sr. Pinto da Costa termos sido honestíssimos com ele e dizer-lhe que o senhor tem jogadores que nós queremos. E o treinador nós precisamos já, os jogadores nós precisamos na próxima época, e Derlei, Nuno Valente, eventualmente Tiago, nós queremos comprar. A 20 de janeiro de 2002, Mourinho fez, sem saber, o último jogo no comando técnico do Leiria, empatando com o Santa Clara nos Açores, com mais um gol de Derlei, terminando assim a sua aventura em Leiria com 8 jogos consecutivos sempre a pontuar, deixando a equipa a sonhar por algo inédito. Numa entrevista ao Porto Canal em 2019, Mourinho contou alguns detalhes da sua saída de Leiria para o Porto, dizendo que sempre disse ao plantel que não saía até ao final da temporada. Porém, no mesmo dia em que o Leiria empatou nos Açores, o Porto perdeu no Bessa, com o Boa Vista por 1-0, e caiu para a 5ª posição, o que fez com que Pinto da Costa, presidente do Porto, avançasse para a contratação de Mourinho. No dia em que o Porto perde no Bessa, nós, Leiria, jogamos nos Açores com Santa Clara. E na altura já se falava que eu podia ir para o Porto, que eu podia ir para o Benfica. Os jogadores só se tranquilizaram verdadeiramente quando eu lhes disse não vou sair para lado nenhum, vou ficar até ao final da época. Mas estávamos no aeroporto, porque nós jogámos à tarde e o Porto acho que joga à noite. E nós estávamos no aeroporto em São Miguel. Os jogadores estavam a tentar ver o jogo em alguma televisão no aeroporto. Eu estava com os adjuntos numa zona de espera. E os jogadores começam a ouvir e começam a dizer: tchau, mister, um abraço, boa sorte. Eu, mas abraço, boa sorte, mas que história é essa? Você amanhã vai para o Porto. Ele deve saber mais do que eu. Mister, perderam outra vez, o mister vai. E eu, o mister não vai, o mister foi. Depois disso, o Leiria não teve mais o mesmo aproveitamento. A união e a liderança que o Mourinho deixara era evidente. Dos lugares de pódio foi para o 7º lugar, deixando todos a pensar: e se Mourinho tivesse ficado? Eram campeões? Conseguiria o feito histórico que o Boa Vista teve nesse mesmo ano? Chegou o Rebelo agora, levantou para dentro da área, vai fazer de cabeça o golo! E o golo é do Leiria! É do Leiria, Derlei! O golo do Leiria! Aos 42 minutos e meio, Derlei de cabeça, um golo com dedicatória. Pedro Ramalho. Mas o que fica na memória de todos é que Mourinho conseguiu transformar algo vulgar em extraordinário, e por estes lados ninguém o esqueceu. Depois disso, já sabem, transformou o Porto numa equipa demolidora, com uma grande base de jogadores nacionais e com aqueles que entendiam o que Mourinho queria do jogo. Tenho certeza que no próximo ano nós vamos ser campeões nacionais. Agora, quando nós estivermos alguma vez no campeonato e vamos estar seguramente em situação de desvantagem no marcador, as outras equipas vão levar massacres que nem respiram. Até hoje, até à 12ª jornada, a melhor equipa, com muita distância, foi o Futebol Clube do Porto. A única coisa que eu quero dizer é que nós somos os melhores. Em condições normais, somos muito melhores. E em condições normais, vamos ser campeões. Em condições anormais, também vamos ser campeões. Se gostaram deste episódio, já sabem. Deixem o vosso like e compartilhem com aqueles que, tal como vocês, são nostálgicos futeboleiros. Até o próximo episódio.